Sejam bem-vindos a mais um Mar de Amigos e hoje para um tema que eu tenho certeza que vocês vão adorar. É uma nova entrada para o mercado náutico. E para falar um pouquinho a respeito desse tema, nós estamos aqui novamente com meu grande amigo João, o especialista dos jets, né, João? Obrigado mais uma vez aí, é um prazer estar com vocês, pessoal. E João, então é uma coisa nova, né? Sim. Uma novidade muito quente para o mercado, inclusive. Então tá bom, mas calma, não vamos contar tudo ainda pro pessoal. Pessoal, não esqueçam de seguir a gente aí até o final desse vídeo, curtirem esse conteúdo e compartilhem com os amigos, porque eu tenho certeza que vai mudar a forma das pessoas iniciarem, principalmente nos jets. Exatamente, é isso aí, pessoal. Legal, venha com a gente. Bom, João, então, para as pessoas, para ilustrar para quem está nos assistindo nesse momento, antigamente, para quem quisesse iniciar no segmento dos jets, quisesse comprar o seu jet ski, como é que ele iniciava no mercado? Hoje, a prática normal era você tirar uma habilitação, procurar uma escola náutica credenciada na Marinha e poder ter a habilitação para você poder ter acesso e pilotar um jet. Passear com o jet, qualquer amigo seu poderia te levar, mas para pilotar oficialmente através da habilitação. Então, inicialmente a pessoa ou ela andava na garupa, ou ela precisava já fazer o curso, tirar a habilitação para posteriormente ela poder pilotar um jet ski de forma correta, né? Exatamente, é isso aí. Para poder pilotar e usufruir, sentir o equipamento, era, né, a única possibilidade até o momento. E hoje vocês lançaram um programa aqui que é o Jet Experience, e isso está associado a uma nova maneira. Como é que você descreveria isso, essa experiência para quem está começando? Hoje a Jet Experience é mais uma empresa do grupo Jet Lounge e a gente tem, o próprio nome já diz que é uma experiência com um jet, né? E o nome X para trazer essa modernidade, porque é algo muito novo. E do que se trata isso? Hoje você tendo apenas 18 anos e não necessariamente precisando ter uma habilitação de carro, você precisa ser maior de idade, então a partir de 18 anos você já está elegido para vir pilotar o jet. Mas como que funciona isso? Né? Essa pessoa ela não tem conhecimento nenhum do jet e a gente vê por aí um monte de coisa acontecendo. Então como que a gente traz isso hoje? Através da homologação da Marinha do Brasil, existe uma empresa chamada EAMA, que é a abreviação de Estabelecimento de Aluguel de Moto Aquática. Então você homologa, como qualquer outra empresa, você tem um alvará da liberação dessa empresa e você faz um curso teórico, um prático, que tudo isso dura menos de 25 minutos. E aí depois disso tem um vídeo da Marinha explicando as leis, né? Norman, RIPEAM, várias coisas, para você poder estar apto a entender como são as regras de lei, né, e ordenamento. E aí depois você tem a prática, governo da embarcação, puxar ré, neutro e tudo mais. Depois disso, um instrutor te leva para fazer um passeio guiado para você que não é habilitado. Ela pode ir pilotando, porém, por regras da Marinha, não pode ter garupa. Tá. Então veja bem, hoje nós temos os roteiros cadastrados, né? São 4 roteiros. Desde o inicial até o mais completo, você vai ter de 1h30 até 2h30 aproveitando e usufruindo. Nesse momento você pode ou não ser habilitado. Quem não é habilitado não leva garupa, quem é habilitado pode levar garupa. Isso é uma carteira de habilitação especial, tá? A gente chama de CHAECO, que é a Carteira de Habilitação Amador Modelo Modalidade Especial. Então ela fez isso pela primeira vez. Ela tem 30 dias dessa validade dessa carteira. Então é uma habilitação provisória. Qual é a vantagem de eu fazer isso? Se eu fizer isso 3 vezes, tá? Então somou durante 30 dias 3 passeios, você veio aqui e passou as férias. Dos nossos 4, você fez 3 roteiros. Você elimina a parte prática para você tirar a habilitação. Para você tirar a habilitação hoje, primeiro você tem a parte prática, depois você faz a prova teórica. Então andou com a gente, o estabelecimento EAMA. Você só pode repetir essas 3 vezes num estabelecimento chamado EAMA, tá?
Fez isso, eliminou a parte prática. Você agenda a sua prova teórica e aí a Marinha já entende que você já tem competência prática para pilotar um jet. Fez a prova teórica para entender das leis, passou, saiu com sua habilitação. Vamos falar o seguinte, somando essas 3 aulas, Certo. Eu só quero fazer o comparativo se a pessoa andou mais com o jet ou ela andou menos do que o que era o sistema anterior. Perfeito. No nosso roteiro mais curto, ela vai ter no mínimo 40 minutos de contato prático, Que legal. junto com o instrutor. Então, a todo momento o instrutor está lá, olha, você faz isso e tal. Como é passeio guiado, um atrás do outro, tá? Então, ela tem toda essa recomendação de um instrutor treinado. O instrutor não pode ser qualquer pessoa habilitada, ele tem que estar com 2 anos para ser cadastrado como instrutor. E sobre o tempo, né? Salvo engano, a última portaria denomina que as escolas náuticas têm que dar 1h30 de curso prático. Tá? Então, você quer fazer um cálculo, se você andar 3 vezes no nosso passeio mais curto, você vai ter no mínimo 40 minutos de contato. Nós estamos falando de 120 minutos aí. Já é um pouco mais do que você teria numa escola náutica. Que bacana, que e legal. aí você tem a vantagem de fazer essas 3 vezes, né? Aproveitando, curtindo, e aí você tem a Marinha entende que você já tem uma capacidade prática para eliminar a parte prática da habilitação. Agora, a partir do momento que você está andando, tendo acesso, você falou, são 4 passeios, mas ele tem direito a 30 dias. Ele consegue navegar bastante, ele consegue ver se realmente ele gosta da brincadeira antes dele fazer, de fato, uma aquisição. Seria isso, né? Isso. Eu tenho 2 casos práticos que explicam muito. Então, primeiro, começando. Isso é o jeito mais fácil de você fazer o test drive prático da concessionária. Então você quer comprar sua BMW, pô, será que ela é legal? O cara queria dar uma volta. Ah, eu quero comprar um jet, será que é legal? Você vem aqui na Jet Experience e tem O contato. a parte prática, né? A parte emocional. E aí depois a gente tem um ecossistema inteiro do grupo Jet Lounge que a gente pode vender, fazer uma cota, enfim, alugar. E é a melhor maneira, tá? Eu quero apresentar para você 2 casos. Primeiro deles, um marido que comprou um jet, aqui está há um tempo conosco, já é navegador, vela, entende muito. E ele falou, olha, dia 16 eu quero trazer a minha esposa para andar nesse processo. Porque é muito melhor ter vocês ensinando do que eu. E se ela gostar do jet, gostar do que vocês ensinaram, eu ainda consigo fazer com que ela tire a habilitação. Então ela pode virar uma garupa que pode pilotar. Então traz essa facilidade. Segundo, empresas estão nos procurando para fazer os seus atos comemorativos. Vendedores que bateram meta, administrativo, ou você mesmo quer agradar um cliente seu. Emite 2 vales presente e manda para ele. Então assim, é um jeito também de agradar. Existem, entenda, são R$2, né? Dentro da nossa proposta de um business plan, a gente tem mais de 10 opções. Uma outra dúvida que vem é a questão dos equipamentos, né? Porque nós estamos aqui com um jet descrito como apoio, o outro como aluguel. Eles são jets normais, iguais ao que a gente costuma ver aí, o que tem no mercado, que eu consigo comprar? Isso é uma ótima pergunta para saber onde que a pessoa vai andar, né? Sim. Esse é um jet específico fabricado pela Sidu. Tá. A Sidu é nossa parceira oficial desde o início desse projeto. E eles têm esses jets que chamam GTX Pro. Ele tem 130 cavalos, 130 HPs, então, e ele é limitado para esse tipo de atividade. Então ele não pode passar de 40 km por hora. Então ele é muito moldável. E como ele é um jet feito para locação, a Sidu entendeu que o cara de locação precisa ter mais estabilidade. Então ele é o mesmo casco do modelo top de linha da Sidu hoje, mais largo e maior, o que traz muita estabilidade. Então ele tem um design magnífico, ele é muito fácil de pilotar e ele tem muito equilíbrio. Mas o que muda nesse modelo? A gente não tem costura no banco, tá? Por quê? Para não rasgar o banco e não ter muita manutenção. Ele é mais básico, tá? Aqui nós temos um painel onde está um painel de um GTI
É um painel de um jet mais simples para manutenção. Ele não vem equipado com som, porém você pode instalar. E ele tem modos de condução que ele também, você pode apertar o botão Sport, né? Que você tem mais arrancada, só que ele tem a limitação de velocidade eletronicamente e manualmente. Ele é um jet que já tem escada de embarque, porque a Sea-Doo entende que é uma pessoa que anda numa locação e não tem experiência, então se ele cair, ele consegue reembarcar, né? Pisou na escadinha e tem os modos muito fáceis de subir e tudo nele é mais simples para manutenção. Então ele tem uma cor branca, fácil de reparar. Sim. O casco dele é uma cor preta, também fácil de fazer reparos. E também quando você encosta na areia e tal, risquinho. Qual é uma outra coisa, de uma vantagem desse modelo? O eixo dele é o mesmo eixo do jet que tem 325 cavalos. Poxa, reforçado. Mas para que tudo isso? Durabilidade. E a cinta de turbina, que é onde fica no hélice, é uma propulsão a hidrojato, é uma cinta extremamente reforçada. Então se ele pegar detritos e a pessoa que está andando não sabe o que fazer, ela vai denigrindo a cinta de turbina. Então até nisso eles pensaram, ela aguenta muito mais. E por dentro, todas as fiações, né? Traduzindo para o português, seriam as fiações, a parte elétrica, é reforçada para durar mais. E o motor feito para durar mais. Que legal. Ou seja, você... mas o que impacta em mim, usuário? Um jet desse com 0 horas, 30 horas ou com 600 horas, você vai ter a mesma performance. Você não vai ter aquele jet que fica velhinho, perde a potência, aí ele não vira, aí o cabo quebra. Ele nasceu para esse tipo de atividade. E João, a limitação do número de pessoas para esses passeios, há alguma regra com relação a isso? Sim. Cada EAMA pode ter no máximo 8 jets cadastrados. Sendo que desses 8, 2 serão instrutores, um na frente e um atrás. Só que tem uma regra da regra. Quando você tem até 3 usuários, pode ser um instrutor que leva. Por isso que tem aluguel e ali apoio barra guia. Um apoio barra guia, um guia e um apoio pode puxar até 3 pessoas. Se tiver 4 pessoas, já deve ter a segunda unidade. Então, ou você escolhe, né? A gente começou com 4 unidades, sendo que um é o apoio e os outros 3 são usuários. Quando crescer isso, obviamente, você aumenta máximo 8. João, você cita várias vezes o nome EAMA, mas até para as pessoas entenderem o quão legalizado é essa nova iniciativa. Sim. Essa é uma iniciativa, João, Jet Lounge, Jet Experience, ou qual é o tamanho dessa portaria que você está mencionando, que foi criada? Desde 2022, fez todo esse processo, quando a gente saiu, ela é nacional. Tá? Ela está na Norman. Eu quero abrir uma EAMA. Está escrito na Norman 212, que são das motoaquáticas. Todo rito tem que ser seguido, ponto a ponto. Então tem a modalidade de passeio guiado e tem a modalidade de aluguel comum, como vocês já ouviram falar. Só que a gente chama de EAMA balizada, que é o estabelecimento de aluguel de moto aquática EAMA balizada. Então você tem um balizamento, um quadrado, o que você precisar fazer, está todo lá o rito, e eles te aprovam que é uma área que você também tem uma pré-aulinha teórica e prática, e você vai com o instrutor e ele te leva nesse balizamento. Por que a gente aposta muito no passeio guiado? O passeio guiado é aquela coisa, se você pega um jet, você alugou um jet comigo agora, ela é balizada, você só vai poder andar ali. Será que não é melhor você conhecer os melhores lugares da cidade? Com um instrutor que ele vai falar, tá vendo esse lugar que tá aqui? Esse lugar aconteceu tal coisa. Ah, mas eu não gosto de historinha, não gosto de city tour. Não tem problema, você vai ter um percurso mais longo, mais aproveitável e você não vai ficar andando dentro de um quadrilátero. Por isso que a Jet Experience apostou muito mais no passeio guiado. Hoje, no Brasil, nós temos poucas operacionalizando,
Tá? Nós temos 2 operacionalizando, uma de São Paulo e a nossa, que é a do litoral, e a terceira em Santa Catarina, que já saiu. Não sabemos ainda, no ato, nesse momento desse vídeo, dessa gravação, se eles estão atuando ou não. Mas a ideia é que deve se difundir isso ao longo do tempo, nacionalmente, né? Tá? Então, assim, é a oportunidade de ambas as vias, para o empresário e para o usuário. E isso daí é uma coisa pública, tá? No momento que você tem, a minha portaria é pública. Então você pode acessar a minha portaria. Como que é, quais são os roteiros que eu cadastrei, tenho 4 roteiros cadastrados, então ela se torna pública. Então a Jet Experience, Imperante, não sei o que e tal, para não falar muito de burocracia, todas as autorizações são públicas. Então você pode fazer, ele pode fazer. Então é uma iniciativa também para isso. E para as pessoas que já estão no mercado se adequar também. E, João, para você que já passou por essas etapas e está próximo da Marinha, isso, assim, e eu imagino que comece uma dúvida aqui no nosso... Nós temos várias pessoas que nos assistem aqui que já são barqueiros, já navegam, e aí às vezes começam com aquela ideia de assim, poxa, então pode representar uma falta de segurança para o mercado. O processo, ele é rigoroso hoje para você conseguir essa autorização? Eu falo isso a nível de segurança, tá? Sim. Não a respeito de barreiras de entrada. Sim. Como toda abertura de empresa, como toda liberação de algo novo que acabou de sair na lei, você deve seguir todos e qualquer itens que você tem na Norma 212 que compete à EAMA, tá? É um processo burocrático, sim, como qualquer outra abertura de empresa. Porém, seguir o rito é lei. Você deve ser respondido. Uma vez que você enviou os seus documentos, existe um negócio chamado memorial descritivo. Então você tem que descrever tudo que você vai fazer. Ah, mas no aspecto da segurança, a gente tem um planejamento. Se acontecer algo aqui, nós os instrutores devem ser treinados do que fazer. E a Jet Experience entrega o over delivery, né? Que isso vem do grupo Jet Lounge. A gente sempre costuma entregar mais do que a gente fala. Uhum. Então a gente treinou e capacitou os nossos instrutores, até coisa que não é tão legal de falar, mas se precisar, nossos instrutores podem reanimar alguém a bordo. Tá. E existe um planejamento para você ter a sua portaria liberada nacionalmente. Então, se acontecer tal coisa em tal ponto, que a gente faz muito passeio, muita expedição, né? Já tivemos um episódio aqui. Então você tem um planejamento de evacuação médica. Tá. E isso traz mais segurança. Muita gente que vem, 70% é aventureiro. Cara, eu quero andar de jet, vambora, arrumei um jeito. E vai. Mas tem gente, os 30%, fala, será que eu vou? Será que é seguro? Então você tem um instrutor capacitado que está toda hora ali. E até se você se sentir à vontade, a gente pode contar a história da Renê aqui, né? Que foi a nossa validação do negócio mesmo. Claro, fica à vontade. Ela falou pra gente assim, ela era repórter, eu não sabia, da cidade de Guarulhos, né? E ela falou assim, falei, você não quer ir? Ela falou assim, sabe o que é, João? Eu não sei se eu sei nadar. Então ela falou, eu não sei se eu sei nadar. Falei, bom, beleza, até aí a gente tem o Advanced Training, que treinamos várias pessoas, mais de 1.500. Segundo ponto, você tem medo? Olha, claro, né? Ela não sabe se ela sabe nadar, ela teria medo. Claro. Você já teve experiência com jet, andou na garupa? Não, nunca. Pilotar você não poderia, mas você teria vontade? Ah, não sei. Ai, mas e se eu cair? Aí se eu me machucar? Aí não sei o que e tal. Eu falei assim, você confia em mim? Ela, olha, você foi muito bem recomendado. Falei, então se eu falar pra você que você pode confiar nos meus instrutores, você vai? Ela falou, acho que sim. Falei, então vou fazer um desafio. Se você entrar na água, subir lá e ficar com medo, você não vai, senão você vai. Ela ficou com medo, achou que não ia. A habilitação dela foi emitida e a gente mostrou, Renê, sua habilitação provisória saiu. Aí ela falou assim, meu Deus, acho que eu tenho que ir agora, né? Eu falei, não, você não tem obrigação nenhuma de ir, você tem que se sentir segura. Aí eu falei para meus instrutores, hoje a gente vai validar o nosso negócio aqui. Aí ela foi, ficou com medo, claro que ficou, mas a todo tempo, é uma pessoa que não sabe se sabe nadar. A todo tempo, nossos instrutores foi falando. Primeira coisa que eu fiz, chegou aqui no pier, já peguei o celular,
posso te gravar? Ela pode. E eu não sabia, é repórter. Então ela fala bem, né? Sim, ela sim. entende tudo. Aí a hora que eu peguei assim, filmei ela, conta tudo que tá no seu coração. Ela, olha, eu passei um monte de medo, é normal e tudo, eu não sabia se sabia nadar, eu não entrei na água e tal, não quis entrar, mas eu vou falar um negócio, a todo tempo o instrutor foi me dando apoio e isso foi me dando segurança, ele perguntava até a mais, né, que é o over delivery que a gente fala, pergunta, deixa o cara seguro. Sei lá, não sei se ela comprou um jet, mas ela saiu daqui querendo comprar um jet. Não, isso é muito bacana. E eu te confesso que assim, quando você começou a contar para mim a respeito dessa iniciativa, eu imaginei muitas pessoas que nunca tiveram um contato. Exatamente. E que de repente já tiveram uma pequena vontade, mas sabe aquela pequena vontade que passa, que você fala assim, putz, é uma ideia muito distante, mas não faz sentido, não é a minha realidade. E aí de repente a pessoa vem, vive a experiência e acaba realmente ingressando no mercado, né? Então eu acho que você costuma usar uma frase e eu acho que aqui ela faz todo sentido, né? Que eu não vou roubar, né? Pode ficar à vontade. Não, pode usar. Se for para... É o que eu falo. Tudo que eu falo no mercado náutico, gente, por favor, repitam. É a democratização, né? Democratização da náutica, exatamente. Do mercado, né? Então, eu achei muito bacana. E a questão da carteira, a pessoa sai com ela ganha uma carteira na hora, é isso? Ela tem uma carteira digital, então tá escrito aqui, ó, carteira de habilitação amador motonauta especial, CHA MTA Eco, né? Que é MTA-E. Então aqui, com isso aqui, em poder dela, a gente passa o PDF, né, que a Marinha nos manda, ela tem 30 dias para navegar em qualquer EAMA que esteja cadastrado no Brasil. Muito bacana, show de bola. João, parabéns pela iniciativa. Obrigado mais uma vez. Obrigado aí por seu tempo. E parabéns pelo canal de vocês, demais, eu assisto, viu? Bacana, show de bola. E, ó, eu já vou me convidar. Eu quero ver se depois a gente faz uma experiência como essa, né? Na água, vamos. Na água. Vocês podem ver que ele está de jaqueta, então eu não convidei para ir para a água, mas agosto ou o primeiro dia que a gente tiver quente, apareçam, venham. E eu quero que o pessoal que assiste você sinta essa experiência. Eu quero que você esteja a bordo. E não importa se você é ou não habilitado. Já vou deixar o convite aqui, traz alguém que não é habilitado. Bacana. Alguém do seu time que não é e que de preferência nem sabe o que é um jet, pra gente pegar o antes e o depois. Porque depois da Remê eu fiquei tranquilo de que todo mundo vai gostar mesmo. Eu tenho certeza. Bom, pessoal, isso daqui tudo é feito por uma única razão, porque navegar é saudável, navegar é preciso. Até a próxima, pessoal. Valeu, beijo no coração. Qué rico.